Regimento Geral da UNB, Universidade de Brasília. Aprovado pela Resolução número 15 de 2000, do Conselho Diretor da Fundação Universidade de Brasília, publicada no Diário Oficial da União número 80, de 25 de abril de 2001, com emendas aprovadas pelo Conselho Universitário da UNB, conforme especificado no texto. Título 1, Preâmbulo. Artigo 1º. O presente Regimento Geral complementa o Estatuto da Universidade de Brasília e regulamenta os aspectos de organização e de funcionamento comuns aos vários órgãos e às instâncias deliberativas. Parágrafo único. As disposições deste Regimento Geral são implementadas e interpretadas à luz das finalidades e dos princípios constantes nos artigos do título 1 e no artigo 5º do Estatuto da Universidade. Título 2 da Administração Universitária. Capítulo 1 da Administração Superior. Artigo 2º. A administração superior da Universidade de Brasília é responsabilidade dos conselhos superiores, como órgãos normativos, deliberativos e consultivos, e da reitoria como órgão executivo. Seção 1. Dos conselhos superiores. Artigo 3º. Os conselhos superiores da Universidade de Brasília são: Conselho Universitário Consuni, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, CEP, Conselho de Administração, CAD, Conselho Comunitário. Artigo 4º. O Conselho Universitário é o órgão máximo da universidade e tem como atribuições: formular as políticas globais da universidade, aprovar a programação anual de trabalho e as diretrizes orçamentárias da universidade, elaboradas pela administração superior, avaliar o desempenho institucional, aprovar o orçamento interno da universidade, ouvido o Conselho de Administração, aprovar a criação, a modificação e a extinção de departamentos, de unidades acadêmicas, de órgãos complementares e de centros, aprovar alterações do Regimento Geral, aprovar emendas ao Estatuto, criar e extinguir cursos de graduação e de pós-graduação estrito sensu, ouvido o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, apreciar os recursos contra atos do reitor, nos casos e na forma definidos nos artigos 60 e 61 deste regimento. Aprovar os regimentos internos de unidades acadêmicas, de órgãos complementares e de centros. Apreciar, em grau de recurso, as decisões do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e do Conselho de Administração, nos casos e na forma definidos nos artigos 60 e 61 deste regimento. Dirimir dúvidas e conflitos de jurisdição entre o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e o Conselho de Administração. Aprovar o Código de Ética. Criar prêmios destinados a distinguir atividades universitárias. Regulamentar a atribuição de títulos honoríficos. Decidir, após inquérito administrativo, sobre intervenção em qualquer órgão universitário. Homologar proposta de destituição de diretor e de vice-diretor de unidade acadêmica. Aprovar a abertura de inquérito para apurar responsabilidade do reitor, do vice-reitor ou de ambos. Apreciar veto do reitor à decisão de conselho superior. Constituir câmaras deliberativas e suas vinculações, conforme a natureza dos assuntos e obedecido o princípio de representatividade. Decidir sobre suspensão de atividades universitárias. Definir representações do Conselho Comunitário, na forma do artigo 16. Deliberar ou opinar sobre outras matérias de sua competência. Resolver os casos omissos deste Regimento Geral. Parágrafo 1º. As decisões referidas nos incisos 6, 9, 11 e 16 dependem do voto da maioria absoluta dos membros do Conselho. Parágrafo 2º. As decisões referidas nos incisos 7, 18 e 19 dependem do voto de 3/5 dos membros do Conselho. Artigo 5º. Compõem o Conselho Universitário: o reitor, como presidente; o vice-reitor, como vice-presidente; os decanos; os diretores de unidades acadêmicas; 5 representantes do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, eleitos entre seus membros; um representante do Conselho Comunitário, eleito entre seus membros; um representante dos órgãos complementares, eleito entre seus diretores; um representante dos centros vinculados à reitoria, eleito entre seus diretores; um representante docente de cada unidade acadêmica, eleito por seus pares; representantes discentes, eleitos por seus pares, em número correspondente a 1/5 dos demais membros do Conselho, sendo 1/4 desta representação composta por alunos de pós-graduação; representantes dos servidores técnico-administrativos, eleitos por seus pares, em número correspondente a 1/10 dos demais membros do Conselho; um representante dos ex-alunos da Universidade de Brasília, escolhido na forma definida pelo Conselho Universitário. Parágrafo único. Os representantes referidos nos incisos 5, 7, 8, 9, 11, quando docentes ou servidores técnico-administrativos, devem ter pelo menos 5 anos de efetivo exercício na Universidade de Brasília, para serem inscritos no processo de escolha. Artigo 6º. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão delibera sobre matéria acadêmica, científica, cultural e artística, sendo a última instância de deliberação para recursos nessas áreas, ressalvados os casos previstos nos incisos 11 e 12 do artigo 4º. Artigo 7º. Compete ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão regulamentar as atividades de ensino, pesquisa e extensão, a admissão e a transferência de alunos, a avaliação do desempenho escolar, a revalidação de diplomas estrangeiros, a concessão de bolsas de natureza acadêmica, os cursos de graduação e de pós-graduação, o aproveitamento de estudos, o ingresso, a avaliação e a progressão na carreira docente, o desligamento e a reintegração de alunos, a legislação e as normas superiores de sua competência. Artigo 8º. Competem ainda ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão opinar sobre a criação ou a extinção de cursos regulares, aprovar os currículos e os regimentos dos cursos de graduação, de mestrado e de doutorado, determinar a composição e as atribuições das câmaras vinculadas ao Conselho, aprovar o calendário universitário e alterações deste, deliberar em plenário sobre proposta dos conselhos das unidades acadêmicas ou dos centros vinculados à reitoria, de redução do número de vagas discentes, ou de mudança de turno de cursos de graduação e de pós-graduação coordenados pelas unidades acadêmicas.
Apreciar, em grau de recurso, decisões de instâncias inferiores sobre matérias de competência deste Conselho, de acordo com o disposto nos artigos 60 e 61. Deliberar ou opinar sobre outras matérias de sua competência. Artigo 9º. Compõe o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. O reitor, como presidente. O vice-reitor, como vice-presidente. Os decanos de ensino de graduação, de pós-graduação, de pesquisa e inovação e de extensão. Um representante de cada conselho de instituto e de faculdade, eleito entre seus membros. Um representante por unidade acadêmica, eleito pelos docentes nela lotados, entre os coordenadores dos cursos de graduação, dos cursos de pós-graduação, de extensão e de pesquisa e inovação. 2 representantes dos centros vinculados à reitoria, afins a atividades de ensino, de pesquisa e de extensão, designados pelo reitor. Representantes discentes eleitos por seus pares, em número correspondente a 1/5 dos demais membros do conselho, sendo 1/4 dessa representação composta por alunos de pós-graduação. Um representante da Biblioteca Central. Parágrafo 1º. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão delibera em plenário, ou por meio das câmaras de ensino de graduação, de pesquisa e pós-graduação e de extensão, presididas pelos respectivos decanos, e pela Câmara de Carreira Docente, presidida pelo vice-reitor, ou ainda por outras câmaras criadas em conformidade com o artigo 4º. Parágrafo 2º. A composição das câmaras referidas no parágrafo 1º deve possibilitar a representação de todas as unidades acadêmicas em cada uma dessas câmaras. Artigo 10. São atribuições das câmaras do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, cada uma em sua competência. Emitir pareceres. Analisar propostas e projetos. Regulamentar normas do Conselho. E apreciar recursos de decisões dos conselhos de institutos e de faculdades, quando atenderem aos critérios de admissibilidade. Artigo 11. O Conselho de Administração delibera sobre a matéria administrativa, econômica, financeira, de planejamento e orçamento, de gestão de pessoas e sobre relações sociais, de trabalho e de vivência, em conformidade com a programação anual de trabalho e com as diretrizes orçamentárias. Artigo 12. Competem ao Conselho de Administração emitir pareceres e fixar normas em matérias de sua competência. Aprovar o Plano de Desenvolvimento Institucional, PDI. Aprovar o orçamento interno da universidade. Opinar sobre a aceitação de legados, de donativos e de heranças. Decidir sobre propostas, indicações ou representações em assunto de sua competência. Regulamentar serviços e programas comunitários. Regulamentar a moradia estudantil e os imóveis destinados à ocupação por servidores. Opinar a respeito de projetos relativos à utilização de prédios, de instalações da universidade e de áreas do campus. Deliberar ou opinar sobre outras matérias de sua competência. Artigo 13. Compõe o Conselho de Administração. O reitor, como presidente. O vice-reitor, como vice-presidente. Os decanos de administração, de assuntos comunitários, de gestão de pessoas e de planejamento, orçamento e avaliação institucional. O prefeito da UNB. O secretário de infraestrutura. O secretário de patrimônio imobiliário. Os diretores de unidades acadêmicas. Um representante de cada conselho de instituto e de faculdade, eleito entre seus membros. Um representante dos centros vinculados à reitoria, designado pelo reitor. Um representante dos órgãos complementares, designado pelo reitor. Representantes discentes eleitos por seus pares, em número correspondente a 1/10 dos demais membros do Conselho, sendo 1/4 desta representação composta por alunos de pós-graduação. Representantes dos servidores técnico-administrativos, eleitos por seus pares, em número correspondente a 1/10 dos demais membros do Conselho. Parágrafo 1º. O Conselho de Administração delibera em plenário, ou por meio das câmaras de assuntos comunitários, de gestão de pessoas, presididas pelos respectivos decanos, e de planejamento e administração, presidida em anos alternados pelos decanos de planejamento, orçamento e avaliação institucional e de administração. Parágrafo 2º. A composição das câmaras referidas no parágrafo 1º é definida em resolução do Conselho de Administração e deve possibilitar a representação de todas as unidades acadêmicas em cada uma destas câmaras. Artigo 14. O Conselho Comunitário é um órgão consultivo da Administração Superior da Universidade de Brasília, devendo se reunir uma vez ao ano ordinariamente, ou quando convocado pelo reitor ou por requerimento da maioria dos membros do Conselho Universitário, ou ainda, nos termos do artigo 48 deste regimento. Artigo 15. São funções do Conselho Comunitário opinar sobre estudos, projetos, planos e relatórios da universidade, e recomendar ações e medidas à Administração Superior. Artigo 16. Compõe o Conselho Comunitário. O reitor, como presidente. O vice-reitor, como vice-presidente. Representação de entidades de trabalhadores. Representação de entidades empresariais. Representação do Governo do Distrito Federal. Representação da Câmara Distrital. Representação de organizações governamentais e não governamentais ligadas ao ensino, à pesquisa e à extensão. Representação dos ex-alunos da Universidade de Brasília. Representação dos aposentados da Universidade de Brasília. Parágrafo único. As representações previstas nos incisos 3 a 9 são definidas pelo Conselho Universitário, a cada 2 anos. Seção 2 da Reitoria. Artigo 17. Compõe a Reitoria. O Gabinete do Reitor. Os decanatos. A Procuradoria Jurídica. A Auditoria. A Ouvidoria. As Assessorias. A Prefeitura da UNB. A Secretaria de Infraestrutura. A Secretaria de Meio Ambiente. A Secretaria de Patrimônio Imobiliário. Artigo 18. Ao reitor competem, além de outras funções decorrentes de sua condição: representar a universidade. Coordenar e superintender as atividades universitárias. Administrar as finanças da universidade. Admitir, distribuir, licenciar e dispensar o pessoal docente e o técnico administrativo, na forma da lei e das normas pertinentes. Requisitar pessoal de outros órgãos, na forma da lei. Exercer o poder disciplinar. Outorgar graus e assinar diplomas. Firmar contratos e convênios. Reformar, de ofício, a deliberação ou o ato de órgão não colegiado.
Delegar atribuições, especialmente ao vice-reitor e aos decanos. Propor a destituição de diretor e, no caso de intervenção em instituto ou em faculdade, designar o diretor interino. Apresentar os projetos, as propostas, os relatórios e as prestações de contas da universidade ao conselho universitário, quando couber. Praticar atos, em circunstâncias especiais, ad referendum, dos órgãos competentes. Baixar resoluções decorrentes de decisões dos conselhos superiores, assim como praticar atos próprios do exercício de seu cargo. Instituir comissões para estudar problemas específicos. Designar o prefeito da UNB, o secretário de Infraestrutura, o secretário de Meio Ambiente, o secretário de Patrimônio Imobiliário e o chefe do gabinete, o da Procuradoria Jurídica, o da Auditoria e o da Ouvidoria, bem como os assessores. Apor veto às deliberações dos conselhos superiores, justificando-o no prazo de 15 dias úteis ao conselho universitário, o qual pode revogar o veto pela maioria qualificada de 3/5 dos seus membros. Parágrafo 1º. Nas faltas e nos impedimentos do reitor, a reitoria é exercida pelo vice-reitor. Parágrafo 2º. Nas faltas e nos impedimentos do reitor e do vice-reitor, a reitoria é exercida pelo decano mais antigo no exercício de atividades acadêmicas na Universidade de Brasília. Parágrafo 3º. O reitor tem prazo máximo de 60 dias, a partir da data de decisão de conselho superior, para pôr o veto referido no inciso 17. Artigo 19. Compete ao vice-reitor exercer as atribuições definidas nos atos de delegação baixados pelo reitor. Parágrafo único. Nas faltas e nos impedimentos do reitor, compete ao vice-reitor substituí-lo. Artigo 20. A supervisão e a coordenação cometidas ao reitor são distribuídas pelos seguintes decanatos, confiadas aos respectivos decanos: de ensino de graduação, de pós-graduação, de extensão, de administração, de assuntos comunitários, de gestão de pessoas, de planejamento, orçamento e avaliação institucional, de pesquisa e inovação. Parágrafo único. Os decanos são designados pelo reitor, com a aprovação do Conselho Universitário. Artigo 21. Competem aos decanos, além de outras funções decorrentes de sua condição: superintender, coordenar e fiscalizar as atividades universitárias em suas áreas respectivas, dentro das atribuições que lhes sejam delegadas. Convocar e presidir as reuniões da Câmara correspondente. Cumprir as decisões da Câmara baixando os atos necessários. Cumprir e fazer cumprir, em toda a universidade, as disposições do Estatuto, deste Regimento Geral e das demais normas pertinentes. Cumprir e fazer cumprir as deliberações dos colegiados superiores e as instruções ou determinações do reitor relacionadas com suas áreas de atuação. Adotar, em casos de urgência, medidas de competência da Câmara que presida, submetendo seus atos à ratificação desta na reunião seguinte. Apresentar ao reitor relatório circunstanciado das atividades do ano anterior, relacionadas com suas áreas específicas, durante o primeiro trimestre do ano seguinte. Artigo 22. A Secretaria de Infraestrutura, a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Patrimônio Imobiliário e a Prefeitura da UNB têm as suas competências e estruturas definidas em regimento próprio e consolidadas em ato da reitoria. Capítulo 2 das unidades acadêmicas. Artigo 23. As unidades acadêmicas são os institutos e as faculdades que têm como atribuições: coordenar e avaliar as atividades de ensino, pesquisa e extensão nas respectivas áreas. Decidir sobre a organização interna, respeitado o disposto no Estatuto e neste Regimento Geral. Planejar e administrar os recursos humanos, orçamentários, financeiros e materiais sob sua responsabilidade. Parágrafo 1º. As unidades acadêmicas são organizadas na forma definida nos seus regimentos internos, que, uma vez aprovados, constituem anexos deste Regimento Geral. Parágrafo 2º. As unidades acadêmicas organizam-se por áreas amplas de conhecimento em que a tradição consolidada na universidade, de reconhecidas relevância e qualidade no ensino de graduação e de pós-graduação e em pesquisa e extensão. Parágrafo 3º. Unidade acadêmica é criada ou extinta por processo de emenda ao Estatuto. Artigo 24. As unidades acadêmicas têm o Conselho de Instituto ou de Faculdade como órgão máximo deliberativo e de recurso, em matéria administrativa e acadêmica e a direção como órgão executivo. Seção 1. Do Conselho da Unidade. Artigo 25. São atribuições do Conselho de Instituto ou de Faculdade: conduzir o processo interno de escolha de nomes para diretor e para vice-diretor da unidade. Propor o regimento interno da unidade e suas modificações. Regulamentar, no âmbito da unidade, as normas baixadas por instâncias superiores. Decidir sobre a alocação interna de recursos orçamentários. Apreciar recurso de decisão do diretor. Apreciar, em grau de recurso, as decisões de colegiados menores da unidade. Propor a atribuição de honrarias universitárias. Propor o afastamento ou a destituição do diretor da unidade, na forma da lei e deste Regimento Geral. Deliberar a respeito da utilização de equipamentos e de instalações sob a guarda da unidade. Estabelecer normas e critérios de gestão de pessoal lotado na unidade. Propor, ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, redução do número de vagas discentes ou de mudança de turno de cursos de graduação e de pós-graduação coordenados pelas unidades acadêmicas. Aprovar projetos de cursos e programas de ensino, pesquisa e extensão. Apreciar proposta de departamento sobre destituição do seu chefe. Opinar ou deliberar sobre outros assuntos de sua alçada. Artigo 26. O Conselho de Instituto ou de Faculdade tem a seguinte composição: o diretor, como presidente. O vice-diretor, como vice-presidente. Os chefes de departamento da unidade. Um representante docente de cada departamento, eleito em reunião do colegiado. Representantes dos discentes matriculados nos cursos ministrados pela unidade. Representantes dos servidores técnico-administrativos lotados na unidade. Outros representantes. Parágrafo 1º. Os representantes definidos nos incisos 3 e 4 excluem-se da composição do Conselho, caso a unidade não possua departamento ou departamentos. Parágrafo 2º. Os representantes referidos nos incisos 5 a 7 são escolhidos de acordo com os procedimentos estabelecidos no regimento interno da unidade. Seção 2 da Direção. Artigo 27. Os diretores e os vice-diretores das unidades acadêmicas são escolhidos na forma da lei.
Parágrafo 1º. Nas faltas ou nos impedimentos do diretor, a direção é exercida pelo vice-diretor. Parágrafo 2º. Nas faltas ou nos impedimentos do diretor e do vice-diretor, a direção é exercida pelo membro do conselho de instituto ou de faculdade mais antigo no exercício do magistério na Universidade de Brasília. Artigo 28. Compete ao diretor exercer as seguintes atribuições, além daquelas previstas no regimento interno da unidade: representar, superintender, coordenar e fiscalizar o funcionamento da unidade. Convocar e presidir as reuniões do respectivo conselho. Promover a articulação das atividades dos órgãos integrantes da unidade. Cumprir e fazer cumprir as disposições do Estatuto, deste regimento geral, do regimento interno da unidade e no que couber, dos demais regimentos da universidade. Cumprir e fazer cumprir as deliberações do conselho da unidade, bem como os atos e as decisões de órgãos e de autoridades a que se subordinam. Administrar o pessoal lotado na unidade, de acordo com as normas pertinentes. Elaborar relatório anual de atividades, durante o primeiro trimestre do ano seguinte. Artigo 29. Compete ao vice-diretor exercer as atribuições definidas no regimento interno da unidade e nos atos de delegação baixados pelo diretor. Artigo 30. O regimento interno de cada unidade acadêmica deve definir um ou mais colegiados de curso responsáveis pela coordenação didático-científica dos cursos oferecidos, pela unidade. Parágrafo 1º. Pelo menos 50% dos membros do colegiado devem ser compostos de docentes vinculados à unidade acadêmica responsável pelo curso. Parágrafo 2º. Do colegiado também fazem parte o seu coordenador, os representantes de outras unidades participantes do curso e os representantes discentes, cujo número não deve exceder a 1/5 do total dos membros docentes, na forma do regimento interno da unidade acadêmica. Parágrafo 3º. Os representantes de outras unidades não são contados para o estabelecimento do quórum mínimo para deliberação. Artigo 31. São atribuições do colegiado de curso: propor ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão o currículo do curso, bem como modificações neste. Propor ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão a criação ou a extinção de disciplinas do curso, bem como alterações do fluxo curricular. Aprovar os programas das disciplinas, bem como modificações nestes. Aprovar a lista de oferta de disciplinas para cada período letivo. Propor ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, via Conselho de Unidade Acadêmica ou de centro vinculado à reitoria, redução do número de vagas discentes ou de mudança de turno de cursos de graduação e de pós-graduação coordenados pelas unidades acadêmicas. Zelar pela qualidade do ensino do curso e coordenar a avaliação interna dele. Decidir ou opinar sobre outras matérias pertinentes ao curso. Seção 3. Dos departamentos. Artigo 32. Os departamentos, organizados por área de conhecimento, são vinculados às unidades acadêmicas e têm, como atribuição principal, a coordenação e a execução de atividades de ensino, pesquisa e extensão, no âmbito de sua competência. Parágrafo único. Os departamentos de cada unidade acadêmica devem ser elencados no seu regimento interno. Artigo 33. O departamento tem como instância deliberativa sobre políticas, estratégias e rotinas acadêmicas e administrativas, o colegiado e, como instância executiva, a chefia. Parágrafo 1º. Nas faltas ou nos impedimentos do chefe, a chefia é exercida pelo subchefe. Parágrafo 2º. Nas faltas ou nos impedimentos do chefe e do subchefe, a chefia do departamento é exercida pelo docente desse departamento, mais antigo no exercício do magistério na Universidade de Brasília. Artigo 34. Competem ao colegiado do departamento: elaborar os planos de trabalho do departamento. Atribuir encargos de ensino, pesquisa e extensão ao pessoal docente que o integra. Coordenar o trabalho do pessoal docente, visando a unidade e a eficiência do ensino, da pesquisa e da extensão. Adotar ou sugerir as providências de ordem didática, científica e administrativa aconselháveis ao bom desenvolvimento dos trabalhos. Aprovar os projetos de pesquisa e os planos dos cursos de especialização, de aperfeiçoamento e de extensão situados no seu âmbito de atuação. Adotar providências para o aperfeiçoamento do seu pessoal docente. Propor, pelo voto de 2/3 de seus membros, o afastamento ou a destituição do respectivo chefe. Decidir ou opinar sobre outras matérias de sua alçada. Artigo 35. Compõe o colegiado do departamento os docentes em exercício, a representação discente e a representação técnico-administrativa, na forma do regimento interno da unidade acadêmica. Parágrafo único. A representação discente e a representação técnico-administrativa não podem exceder a 1/5, cada uma, do total de membros docentes do colegiado. Artigo 36. O processo de eleição de chefe e subchefe de departamento é definido previamente pelo colegiado de departamento, assegurada a participação de docentes, de discentes e de servidores técnico-administrativos. Artigo 37. Competem ao chefe do departamento: administrar e representar o departamento. Convocar e presidir as reuniões do departamento. Submeter, na época devida, à consideração do departamento, conforme instrução dos órgãos superiores, o plano das atividades a serem desenvolvidas em cada período letivo. Fiscalizar a observância do regime acadêmico, o cumprimento dos programas de ensino e a execução dos demais planos de trabalho. Verificar a frequência do pessoal lotado no departamento, comunicando-o ao diretor da unidade acadêmica. Supervisionar no plano administrativo os cursos de especialização, de aperfeiçoamento e de extensão, bem como os projetos de pesquisa, realizados no âmbito do departamento. Zelar pela ordem no ambiente do departamento e pelo patrimônio deste. Cumprir e fazer cumprir as deliberações do departamento, bem como os atos e as decisões dos órgãos a que se subordina. Administrar o pessoal técnico-administrativo do departamento. Elaborar relatório anual de atividades, durante o primeiro trimestre do ano seguinte. Capítulo 3 dos órgãos complementares. Artigo 38. Competem aos órgãos complementares as atividades de caráter permanente de apoio necessárias ao desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão, estabelecidas nos seus regimentos internos. Parágrafo 1º. Órgão complementar é criado e extinto por processo de emenda ao Estatuto. Parágrafo 2º. O regimento interno de cada órgão é aprovado pelo Conselho Universitário. Artigo 39. Os órgãos complementares são geridos por seus diretores, que respondem administrativamente por estes órgãos, e têm conselhos deliberativos e ou consultivos, na forma definida em seus regimentos.
Parágrafo único. Os diretores de órgãos complementares são designados pelo reitor, com aprovação do Conselho Universitário. Artigo 40. Competem ao diretor de órgão complementar: administrar e representar o órgão, convocar e presidir o colegiado maior do órgão, zelar pela ordem e pela eficiência dos trabalhos, articular-se com as unidades acadêmicas cujas atividades sejam suplementadas pelo órgão, exercer atividades de fiscalização no ambiente do órgão, cumprir e fazer cumprir o regimento do órgão e as disposições estatutárias e regimentais aplicáveis, cumprir e fazer cumprir as instruções e as determinações do reitor e dos conselhos superiores, apresentar ao reitor relatório anual das atividades do órgão, assumir outras responsabilidades previstas no regimento interno do órgão. Capítulo 4. Dos centros. Artigo 41. Competem aos centros as atividades de caráter cultural, artístico, científico, tecnológico e de prestação de serviços à comunidade, com finalidades específicas ou multidisciplinares. Artigo 42. Os centros são vinculados à reitoria quando desenvolvem atividades de natureza geral ou multidisciplinar, e às unidades acadêmicas quando têm funções de ensino, pesquisa ou extensão nas áreas de atuação específicas destas unidades. Artigo 43. O centro vinculado à reitoria é criado e extinto em resolução do Conselho Universitário. Artigo 44. O centro vinculado à unidade acadêmica tem a finalidade e a estrutura especificadas no regimento interno desta. Artigo 45. Os centros vinculados à reitoria são geridos por seus diretores, que respondem administrativamente pelos centros, e têm conselhos deliberativos e ou consultivos, definidos nos seus regimentos internos. Artigo 46. Os diretores dos centros vinculados à reitoria são designados pelo reitor, com aprovação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão ou do Conselho de Administração, conforme a natureza de suas atividades. Artigo 47. Aplicam-se aos diretores dos centros vinculados à reitoria as responsabilidades atribuídas aos diretores de órgãos complementares, conforme artigo 40. Capítulo 5. Disposições comuns. Seção 1. Do funcionamento dos órgãos colegiados. Artigo 48. A convocação de colegiado deliberativo é feita pelo seu presidente por escrito, com antecedência mínima de 48 horas ou, excepcionalmente, por 2/3 dos seus membros com indicação da pauta de assuntos a ser considerada na reunião. Parágrafo 1º. A antecedência de 48 horas pode ser abreviada, e a convocação escrita pode ser dispensada quando ocorrerem motivos excepcionais. Parágrafo 2º. Em situações de urgência ou de excepcionalidade, o dirigente pode tomar decisões de competência do colegiado que preside, ad referendum deste, submetendo sua decisão à apreciação do colegiado em reunião subsequente. Artigo 49. Os colegiados deliberam com presença da maioria dos seus membros, exceto nos casos explicitados neste regimento geral. Parágrafo 1º. Excluem-se da contagem para o estabelecimento do quórum mínimo nas reuniões dos colegiados os casos em que o membro titular e seu substituto ou suplente, quando houver, encontrarem-se afastados, licenciados ou em gozo de férias. Parágrafo 2º. O quórum mínimo, quando consideradas as exclusões previstas no parágrafo 1º, não pode ser menor que 1/3 da composição plena do colegiado. Artigo 50. Está aberta a pessoas e a entidades a participação com direito ao uso da palavra em reuniões de instâncias colegiadas, a critério destas. Artigo 51. É obrigatório o comparecimento dos membros às reuniões dos colegiados deliberativos de que façam parte, tendo esta atividade prioridade sobre outras de natureza acadêmica ou administrativa. Parágrafo 1º. A ausência sem justificativa aceita pelo presidente do órgão, do membro de colegiado deliberativo em 3 reuniões consecutivas ou em 6 alternadas, importa a perda da investidura, à exceção dos cargos efetivos e dos mandatos previstos em lei. Parágrafo 2º. Da decisão do presidente do órgão sobre aceitação de justificativa de falta, cabe recurso ao colegiado, sendo a decisão deste irrecorrível. Parágrafo 3º. Falta quanto mais as reuniões de colegiados por membros natos é passível de sanção disciplinar. Artigo 52. Na falta ou no impedimento do presidente de colegiado deliberativo, a presidência é exercida pelo seu substituto legal quando houver, e na falta ou no impedimento deste pelo docente mais antigo na Universidade de Brasília, entre os membros do colegiado. Artigo 53. A pauta da reunião do colegiado pode ser alterada no decorrer da reunião, com anuência deste. Parágrafo único. Para a deliberação, prevalece a metodologia de apreciação de pareceres elaborados por membros do colegiado, com prazos estipulados pelos próprios colegiados para análise e decisão. Artigo 54. Admite-se solicitação de vista de processo em pauta por parte de membro de colegiado, antes da deliberação formal, com o objetivo de apresentar parecer adicional fundamentado. Parágrafo 1º. A solicitação de vista não pode ter objetivo meramente protelatório. Parágrafo 2º. Se a solicitação de vista for contestada por algum membro, o plenário vota como preliminar a concessão de vista. Artigo 55. Os órgãos colegiados, por proposta de um ou mais de seus membros, podem avocar para si matéria de sua competência que esteja tramitando em instâncias inferiores, quando entenderem que estejam ameaçados direitos individuais, preceitos legais ou princípios de gestão universitária. Artigo 56. As deliberações dos colegiados tomam-se por maioria simples de votos dos membros presentes, a partir do mínimo fixado no artigo 49, respeitados os casos em que expressamente se exigir maior número de votos. Parágrafo 1º. A votação é simbólica, nominal ou secreta, adotando-se a primeira forma sempre que uma das duas outras não seja requerida por um ou mais membros do colegiado, nem esteja expressamente prevista. Parágrafo 2º. Cada membro de colegiado tem direito apenas a um voto nas deliberações, mesmo que pertença a este sob dupla condição. Parágrafo 3º. O presidente de colegiado deliberativo tem também um voto de qualidade. Artigo 57. De cada reunião de colegiado deliberativo, lavra-se ata assinada pelo secretário, que é lida na reunião seguinte, e após aprovação e subscrição pelo presidente, é distribuída a todos os membros. Artigo 58. Além de aprovações, autorizações, homologações e outras decisões, as deliberações dos órgãos colegiados podem, conforme sua natureza, tomar forma de atos ou resoluções baixados pelos seus presidentes e eventualmente podem ser sujeitos a prazos. Seção 2. Do recurso. Artigo 59. Das decisões adotadas nos vários níveis da administração universitária, cabe pedido de reconsideração para o próprio órgão ou recurso para o órgão imediatamente superior.
Artigo 60. Os recursos devem obedecer à seguinte ordem: de decisão do chefe de departamento ao colegiado deste. De decisão do diretor de unidade acadêmica ao conselho da unidade. De decisão do órgão subordinado a decanato ao respectivo decano. De decisão do diretor de órgão complementar, do diretor de centro e do decano ao reitor. De decisão do reitor, em conformidade com a matéria versada, ao Conselho Universitário da Universidade de Brasília. De decisão do colegiado de departamento e de outros, constituídos no âmbito de unidade acadêmica, ao Conselho da Unidade. De decisão do Conselho de Unidade, em conformidade com a matéria versada, ao Conselho de Administração ou ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. De decisão da Câmara do Conselho de Administração ou do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, ao correspondente Conselho Pleno. De decisão do Conselho de Administração e do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão ao Conselho Universitário. Parágrafo 1º. O pedido de reconsideração é admissível apenas quando fundamentado, apresentando dados novos à consideração do dirigente ou do órgão. Parágrafo 2º. O recurso à instância superior é admissível apenas quando fundamentado, apontando vício de forma ou levantando questão de interpretação das normas ou da legislação pertinente ao caso. Parágrafo 3º. Os critérios específicos de admissibilidade de recursos aos Conselhos de Administração e de Ensino, Pesquisa e Extensão e ao Conselho Universitário são estabelecidos em resoluções destes órgãos. Parágrafo 4º. Não cabe recurso de ato do reitor que lhe seja privativo por força de lei, do estatuto ou deste regimento geral, exceto por vício de forma. Artigo 61. Os pedidos de reconsideração e os recursos a órgãos internos podem ser interpostos dentro do prazo improrrogável de 10 dias úteis a partir da comunicação da decisão, não tendo efeito suspensivo, a não ser que da imediata execução do ato ou da deliberação possa resultar lesão irreparável de direitos. Parágrafo 1º. O dirigente do órgão, perante o qual for interposto o recurso, decide se o recebe com efeito suspensivo. Parágrafo 2º. O dirigente do órgão perante o qual se interpuser o recurso pode determinar o arquivamento deste quando este não satisfizer os critérios de admissibilidade pertinentes, justificando sua decisão por escrito. Artigo 62. Os serviços dos colegiados deliberativos são realizados para os plenos do Conselho de Administração e do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, assim como para o Conselho Universitário, pela Secretaria dos Órgãos Colegiados, vinculada ao gabinete do reitor. Para os demais colegiados, incluindo as câmaras do Conselho de Administração e do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, pelas secretarias dos órgãos executivos, cujos titulares exerçam a presidência de cada colegiado. Seção 3. Do mandato eletivo. Artigo 63. Os representantes eleitos e os ocupantes de cargos e funções sujeitos ao princípio eletivo têm mandato de 2 anos, permitida uma única recondução, à exceção dos casos previstos em lei. Parágrafo 1º. Para o cumprimento deste artigo, o exercício de um cargo ou função eletivos por mais da metade do mandato, ainda que interinamente, é contado como mandato pleno. Parágrafo 2º. A inelegibilidade nos termos deste artigo estende-se por período igual ao da metade do mandato. Parágrafo 3º. Os mandatos previstos em lei são sujeitos, no que couber, ao presente regimento geral. Parágrafo 4º. Nos casos de chefia de departamento e direção de unidade acadêmica, são eleitores e elegíveis, entre os docentes, aqueles pertencentes ao quadro de pessoal permanente da universidade. Parágrafo 5º. Em procedimentos de escolha de dirigentes ou de representantes discentes ou técnico-administrativos, são eleitores os alunos regulares e os servidores técnico-administrativos do quadro de pessoal permanente da universidade, respectivamente. Artigo 64. Os representantes em órgãos colegiados têm suplentes, escolhidos pelo mesmo procedimento de escolha dos titulares. Artigo 65. É obrigação dos dirigentes, nos diversos níveis, promover os processos sucessórios de sua alçada. Parágrafo 1º. Todo processo sucessório deve estar concluído em 30 dias, ao menos, antes do término do mandato em curso. Parágrafo 2º. Constitui descumprimento das obrigações do cargo ou da função de dirigente passível de sanção, não promover o processo sucessório no prazo estipulado no parágrafo 1º, exceto quando comprovado motivo de força maior. Artigo 66. As eleições cumprem a regulamentação específica para cada caso, garantindo-se a publicidade, a transparência do processo de escolha, o quórum mínimo e o direito de recurso fundamentado em comprovação de vício de forma. Parágrafo único. Havendo empate, tem-se por eleito o mais antigo na Universidade de Brasília, e entre os de igual antiguidade, o de maior idade. Artigo 67. São inacumuláveis mandatos de cargos e funções de chefia e de direção, exceto em casos de substituição ou de exercício interino. Artigo 68. A perda de mandato eletivo pode ocorrer, além dos casos previstos em lei, por renúncia, por acúmulo de cargos e ou funções de chefia ou direção, por faltas excessivas a reuniões deliberativas, de acordo com o previsto no artigo 51, em razão de condenação em processo disciplinar administrativo, por impedimento, nos casos previstos no Código de Ética. Parágrafo único. Aquele que perde o mandato nos termos dos incisos 3, 4, 5 e 6 é inelegível na universidade, por período igual ao do mandato interrompido. Artigo 69. Configura impedimento quando o colegiado maior do órgão administrado ou representado propuser, por maioria qualificada de 2/3, a destituição do detentor do mandato e quando esta proposta for homologada pelo colegiado maior do órgão imediatamente superior, ressalvados os casos previstos em lei. Parágrafo único. É garantido ao detentor do mandato defesa escrita e oral nas instâncias em que o impedimento for apreciado. Título 3. Do regime didático-científico. Artigo 70. A Universidade de Brasília organiza e desenvolve suas atividades didático-científicas de acordo com os seguintes princípios: liberdade de pensamento e de expressão, sem discriminação de qualquer natureza. Indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Universalidade do conhecimento e fomento à interdisciplinaridade. Avaliação e aprimoramento constante da qualidade. Orientação humanística da formação do aluno. Compromisso com o desenvolvimento do país e a busca de soluções democráticas para os problemas nacionais. Compromisso com a paz, com a defesa dos direitos humanos e com a preservação do meio ambiente. Capítulo 1. Do ensino.
Artigo 71. O ensino na Universidade de Brasília é ministrado em cursos de graduação, pós-graduação, extensão. Artigo 72. Na organização dos currículos de seus cursos, a Universidade de Brasília não está adstrita às exigências gerais da legislação do ensino superior, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 14 e no artigo 15 da Lei nº 3.998, de 15 de dezembro de 1961. Artigo 73. As matérias dos currículos dos cursos regulares são ministradas na forma de disciplinas ofertadas nos períodos letivos previstos no calendário acadêmico, estabelecido pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Parágrafo único. Entende-se por disciplina o conjunto de estudos e de atividades correspondentes a um programa de ensino, com um mínimo pré-fixado de horas. Artigo 74. O programa de cada disciplina, sob a forma de plano de ensino, é elaborado pelo respectivo departamento, com aprovação do colegiado do curso. Parágrafo único. Cada programa é encabeçado por uma ementa dos temas nele incluídos. Artigo 75. O controle da integralização curricular é feito pelo sistema de créditos, correspondendo um crédito a 15 horas aula. Parágrafo único. A hora crédito corresponde a 55 minutos, no mínimo, para atividades de ensino diurnas, e a 50 minutos, para atividades de ensino noturnas em trabalho efetivo sob coordenação docente. Artigo 76. Os cursos regulares têm seus currículos, bem como suas alterações, aprovados pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Parágrafo único. Os currículos plenos dos cursos regulamentados em lei não podem exceder a carga horária legal mínima em mais de 10%. Artigo 77. A coordenação geral do ensino na universidade cabe, no plano executivo, aos decanatos de ensino de graduação, de pós-graduação ou de extensão, conforme o caso, e no plano deliberativo, ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, diretamente ou pelas câmaras a este vinculadas. Artigo 78. A coordenação didático-científica de cada curso regular fica a cargo do respectivo colegiado de curso, na forma do artigo 31 do Estatuto e do artigo 30 deste Regimento Geral. Artigo 79. Os cursos podem ser mantidos exclusivamente pela universidade ou resultar da associação desta com outras instituições, devendo a coordenação, neste último caso, sofrer os ajustamentos necessários, conforme o plano específico de cada curso. Artigo 80. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão estabelece o calendário do ano letivo da universidade. Artigo 81. As atividades acadêmicas desenvolvidas no ano letivo ocupam, no mínimo, 180 dias de trabalho escolar efetivo. Artigo 82. Há no ano 2 períodos letivos regulares de atividades, podendo haver um período especial. Artigo 83. Os cursos têm alunos regulares e alunos especiais. Parágrafo 1º. O aluno regular é aquele matriculado em curso de graduação e de pós-graduação nos termos do Estatuto, nos deste Regimento Geral e nos termos das normas baixadas pelo Conselho Universitário e o de Ensino, Pesquisa e Extensão. Parágrafo 2º. O aluno especial é aquele inscrito em cursos de extensão, em disciplinas isoladas ou em atividades congêneres, nos termos das normas específicas aprovadas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, diretamente, ou pelas câmaras a este vinculadas. Seção 1. Dos cursos de graduação. Artigo 84. Os cursos de graduação têm como objetivo a formação de profissionais qualificados para o exercício de atividades que demandem estudos superiores. Artigo 85. Os cursos de graduação devem oferecer base ampla à formação do aluno, abrangendo matérias de áreas fundamentais e conexas que contribuam para os conteúdos específicos dos cursos, possibilitando o acesso aos conhecimentos de áreas correlatas. Artigo 86. Atividades de extensão e de iniciação à pesquisa, adequadas às áreas específicas de conhecimento e à natureza dos temas abordados, integram-se aos programas de ensino. Artigo 87. Os cursos regulares de graduação são abertos à admissão, nos limites pré-estabelecidos de vagas, em conformidade com o disposto nas resoluções do Conselho Universitário e do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, nos seguintes casos: candidatos admitidos por meio de concurso de seleção, portadores de diploma de curso superior, transferências obrigatórias disciplinadas em norma própria, transferências facultativas disciplinadas em norma própria, bolsistas beneficiados por acordos culturais entre o Brasil e outros países, alunos de outras instituições nas condições estabelecidas em convênios com a Universidade de Brasília, matrículas autorizadas nas condições de reciprocidade diplomática, previstas em lei ou em acordos internacionais de que seja signatário o Brasil. Artigo 88. Os cursos regulares de graduação são estruturados para dar sequência e complementaridade adequadas às matérias dos currículos e flexibilidade à integralização curricular, na forma definida pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Artigo 89. O aluno de curso regular de graduação compõe o seu programa de estudos com disciplinas do módulo integrante e do módulo livre. Parágrafo 1º. As disciplinas do módulo integrante são aquelas que compõem o currículo do curso e incluem: disciplinas obrigatórias, que devem ser cursadas com aproveitamento para a conclusão do curso. Disciplinas optativas que possibilitam ao aluno escolher entre as disciplinas oferecidas para a integralização do currículo. Parágrafo 2º. As disciplinas obrigatórias de cada curso constituem, no máximo, 70% dos créditos exigidos para a conclusão do curso. Parágrafo 3º. As disciplinas do módulo livre são de livre escolha do aluno entre as disciplinas oferecidas pela universidade, e correspondem a 24 créditos pelo menos, para os cursos regulares de duração plena. Artigo 90. A matrícula em disciplina é condicionada à aprovação em disciplinas que são requisitos e à disponibilidade de vagas em turma. Artigo 91. Cada curso de graduação tem um coordenador, com pelo menos 2 anos de efetivo exercício de magistério na Universidade de Brasília, escolhido entre os professores do quadro de pessoal docente permanente da universidade, segundo o regimento interno da unidade. Artigo 92. Compete ao coordenador de curso de graduação gerenciar as atividades do programa e representá-lo ao colegiado do curso, do qual é membro nato, e as demais instâncias internas pertinentes. Artigo 93. A orientação acadêmica nos cursos regulares de graduação tem como objetivo fornecer ao aluno as informações e as recomendações necessárias ao bom desenvolvimento de seus estudos, durante sua permanência no curso. Parágrafo 1º. Ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão cabe regulamentar a orientação acadêmica.
Parágrafo 2º. Os diversos serviços de apoio e de atendimento da universidade, de enfoque social, pedagógico, psicológico e de saúde, podem ser mobilizados em prol da orientação acadêmica. Artigo 94. Para obter o grau relativo ao seu curso, o aluno regular de graduação deve completar, com aprovação, o total de créditos fixado para o curso e atender às demais exigências curriculares. Seção 2. Dos cursos de pós-graduação. Artigo 95. Os cursos de pós-graduação, constituídos por ciclos de atividades regulares que visam aprofundar os conhecimentos adquiridos na graduação e desenvolver a capacidade criadora, são os de especialização ou de aperfeiçoamento pós-graduação lato sensu e os de mestrado ou de doutorado, pós-graduação estrito sensu. Artigo 96. Ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão cabe regulamentar a criação e a organização de cursos de pós-graduação lato sensu. Artigo 97. Os cursos de pós-graduação estrito sensu caracterizam-se pela integração plena de ensino, criação intelectual e flexibilidade na composição do programa de estudos do aluno. Artigo 98. O curso de mestrado objetiva formar docentes, pesquisadores ou profissionais especializados, capazes de atuar em atividades de pesquisa. Artigo 99. O curso de doutorado objetiva formar profissionais de alto nível, para que possam atuar como pesquisadores autônomos e como docentes em cursos de graduação e de pós-graduação. Artigo 100. O curso de pós-graduação estrito sensu é criado por decisão do Conselho Universitário, cabendo ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão opinar quanto à conveniência de sua criação e aprovar a estrutura curricular e os projetos de credenciamento. Artigo 101. Os cursos de pós-graduação estrito sensu são abertos a candidatos que preencham os requisitos estabelecidos pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Parágrafo único. O processo seletivo para ingresso em curso de pós-graduação é normatizado no seu regulamento, cabendo ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão estabelecer as exigências gerais. Artigo 102. Cada programa de pós-graduação é designado por área definida do conhecimento ou, quando de natureza multidisciplinar, por denominação específica. Artigo 103. Quando pertencentes à mesma área do conhecimento, os cursos de mestrado e ou de doutorado devem compor um mesmo programa. Artigo 104. A coordenação didático-científica dos programas de pós-graduação fica a cargo dos respectivos colegiados de curso, na forma do artigo 31 do Estatuto e do artigo 30 deste Regimento Geral. Artigo 105. Cada programa de pós-graduação tem um coordenador, com mais de 2 anos no exercício do magistério na Universidade de Brasília, escolhido entre os professores orientadores, segundo o regimento interno da unidade. Artigo 106. Compete ao coordenador de programa de pós-graduação gerenciar as atividades do programa e representá-lo ao colegiado do curso, do qual é membro nato, às instâncias internas pertinentes e às agências de fomento. Artigo 107. Os regimentos internos das unidades acadêmicas podem prever comissões de pós-graduação presididas pelos coordenadores dos programas, e subordinadas aos respectivos colegiados de curso. Artigo 108. O aluno de curso regular de pós-graduação tem um professor orientador escolhido entre os professores orientadores de dissertação ou tese, segundo o regulamento do curso. Artigo 109. Cabe ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão estabelecer os prazos mínimos e máximos para a conclusão de cursos de mestrado e doutorado, bem como regulamentar o trancamento de matrícula. Artigo 110. O colegiado do curso de pós-graduação estrito sensu pode autorizar o aproveitamento de disciplinas cursadas com aprovação em cursos de pós-graduação estrito sensu, de outras instituições, até o limite de 70% dos créditos em disciplinas do curso. Artigo 111. O regulamento de cada curso de pós-graduação estabelece os créditos correspondentes às disciplinas e aos limites integralizáveis por período. Artigo 112. Para obter o grau de mestre, o aluno deve completar com aprovação o número mínimo de créditos estabelecido para o curso, e obter a aprovação de sua dissertação. Parágrafo único. A dissertação de mestrado é julgada por uma comissão examinadora, aprovada conforme regulamentação estabelecida pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Artigo 113. Para obter o grau de doutor, o aluno deve completar com aprovação o mínimo de créditos estabelecido para o curso, ser aprovado em exame de qualificação, e obter a aprovação de sua tese. Parágrafo único. A tese de doutorado é julgada por uma comissão examinadora, conforme regulamentação estabelecida pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Artigo 114. A comissão examinadora de dissertação ou de tese deve atribuir uma das seguintes menções: aprovação, revisão de forma, reformulação ou reprovação. Parágrafo único. A critério da comissão examinadora, a tese de doutorado, de excepcional qualidade, pode receber a atribuição com louvor. Artigo 115. O aluno do curso de pós-graduação estrito sensu pode requerer certificado de especialização, após haver cursado o número de créditos equivalentes à carga de 360 horas de atividades, atendidas as demais normas pertinentes. Seção 3. Dos cursos de extensão. Artigo 116. Os cursos de extensão destinam-se ao público em geral, com os objetivos de criação e de difusão de conhecimento, de atualização ou de aperfeiçoamento científico, tecnológico, cultural e profissional. Artigo 117. Cada curso de extensão está sujeito a um plano específico, elaborado pelo órgão proponente, do qual deve constar o nome de seu responsável. Artigo 118. A coordenação didático-científica de cada curso de extensão cabe ao departamento em cuja área o curso se contiver por inteiro, ao competente colegiado, quando ultrapassar o âmbito de um departamento. Artigo 119. O curso de extensão pode integrar o módulo livre do currículo do aluno regular quando o curso atender aos critérios estabelecidos pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Seção 4. Do registro da matrícula e da avaliação. Artigo 120. É autorizado o registro como alunos regulares aos que atenderem aos critérios de admissão estabelecidos nos artigos 87 e 101, regulamentados pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Artigo 121. A matrícula refere-se ao procedimento da inscrição e obtenção de vaga em disciplinas e será realizada para cada período letivo. Parágrafo 1º. A escolha de disciplina para efeito de matrícula dependerá de inclusão dessa, na lista de oferta do período letivo considerado. Parágrafo 2º. A priorização de acesso de alunos a vagas em disciplina seguirá as normas definidas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Artigo 122. As menções atribuídas ao rendimento acadêmico do aluno em disciplina e sua equivalência numérica são as seguintes:
Menção SS, equivalência numérica 9 a 10. Menção MS, equivalência numérica 7 a 8.9. Menção MM, equivalência numérica 5 a 6.9. Menção MI, equivalência numérica 3 a 4.9. Menção II, equivalência numérica 0.1 a 2.9. Menção SR, equivalência numérica 0. Parágrafo 1º. A divulgação das menções faz-se pelo número de matrícula dos alunos, sendo vedada a divulgação nominal. Parágrafo 2º. O aluno tem o direito de solicitar a revisão da menção que lhe for atribuída em uma disciplina, fundamentando seu pedido. Parágrafo 3º. Ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão cabe regulamentar o processo de revisão de menção, de forma que a avaliação do mérito se encerre no âmbito da unidade acadêmica responsável pela disciplina. Artigo 123. É aprovado na disciplina o aluno que obtiver menção igual ou superior a MM. Parágrafo 1º. É reprovado na disciplina o aluno que comparecer a menos de 75% das respectivas atividades curriculares, com a menção SR. Obtiver menção igual ou inferior a MI. Artigo 124. Ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão compete normatizar a atribuição das menções finais por disciplina, uma vez cumprido o respectivo programa, de forma a refletirem a assimilação progressiva de conhecimentos pelo aluno, avaliada em provas e ou outras tarefas exigidas ao longo do período letivo. A capacidade adquirida pelo aluno de aplicar os conhecimentos em trabalho individual. O domínio pelo aluno do conjunto da matéria lecionada. Artigo 125. O aluno de curso regular de graduação é desligado quando não cursar com aproveitamento 4 disciplinas do seu curso em 2 períodos letivos regulares consecutivos. For reprovado 3 vezes em disciplina obrigatória do seu curso. Enquadrar-se nos critérios eliminatórios específicos do seu curso, estabelecidos pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Cometer infração disciplinar combinada com expulsão, de acordo com o Código de Ética. Não concluir seu curso no prazo máximo legal. Parágrafo único. Ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão cabe regulamentar o presente artigo, prevendo a orientação e o acompanhamento do desempenho dos alunos e a concessão de fase probatória, quando entender justificável, a alunos em cursos nos incisos 1, 2 e 3. Artigo 126. O aluno de curso regular de pós-graduação é desligado deste, se for reprovado em 2 disciplinas, se não cumprir as etapas do curso nos prazos regimentais e ou se cometer infração combinada de expulsão pelo Código de Ética. Parágrafo único. Ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão cabe regulamentar o presente artigo, prevendo orientação aos alunos, acompanhamento do seu desempenho e concessão de prazos excepcionais, quando justificável. Capítulo 2 da pesquisa. Artigo 127. A pesquisa na universidade tem como objetivo produzir, criticar e difundir conhecimentos culturais, artísticos, científicos e tecnológicos, associando-se ao ensino e à extensão. Artigo 128. A universidade cabe assegurar o desenvolvimento da pesquisa e da produção acadêmica e consignar, em seu orçamento, recursos para esse fim. Artigo 129. A universidade deve incentivar a pesquisa com os meios que estiverem ao seu alcance, entre os quais os seguintes: concessão de bolsas especiais de pesquisa em categorias diversas, principalmente as de iniciação científica. Formação de pessoal em cursos de pós-graduação, próprios ou de outras instituições nacionais e ou estrangeiras. Concessão de auxílios para execução de projetos específicos. Intercâmbio com outras instituições científicas, estimulando os contatos entre professores e o desenvolvimento de projetos comuns. Realização de convênios com instituições nacionais, estrangeiras e internacionais, visando a programas de investigação científica. Divulgação dos resultados das pesquisas realizadas em suas unidades. Promoção de congressos, de simpósios e seminários para estudo e debate de temas científicos, bem como participação em semelhantes iniciativas de outras instituições. Artigo 130. A pesquisa na universidade obedece a uma programação geral de grandes linhas prioritárias que, uma vez atendida, não impede outras iniciativas de unidades e de departamentos, bem como de docentes, individualmente. Parágrafo único. Cada projeto de pesquisa tem um responsável pela sua coordenação. Artigo 131. A coordenação geral dos programas de pesquisa na universidade cabe, no plano executivo, ao Decanato de Pesquisa e Inovação. No plano deliberativo, ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, diretamente, ou por intermédio da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação. Parágrafo 1º. Cada unidade acadêmica ou centro vinculado à reitoria tem um coordenador de pesquisa e inovação, com pelo menos 2 anos de efetivo exercício de magistério na Universidade de Brasília, escolhido entre os professores do quadro de pessoal docente permanente da universidade, segundo o regimento interno da unidade ou do centro. Parágrafo 2º. Compete ao coordenador de pesquisa e inovação coordenar as atividades de pesquisa e inovação no âmbito da unidade acadêmica ou centro vinculado à reitoria, e representar a sua unidade ou centro em discussões institucionais acerca de temas relacionados à pesquisa e inovação. Capítulo 3 da Extensão. Artigo 132. A extensão tem como objetivo intensificar as relações transformadoras entre a universidade e a sociedade, por meio de processo educativo, cultural e científico. Artigo 133. A universidade cabe assegurar o desenvolvimento dos programas e dos projetos de extensão e consignar, em seu orçamento, recursos para esse fim. Artigo 134. A extensão na universidade abrange programas, projetos, prestações de serviços, cursos e eventos de todas as áreas do conhecimento, integrados ao ensino e à pesquisa, voltados ao público interno e externo, por meio do atendimento às demandas sociais, de forma que contribua para a solução dos problemas da região e do país. Parágrafo 1º. Os cursos de extensão são oferecidos ao público, com o propósito de divulgar conhecimentos e técnicas de trabalho, podendo desenvolver-se em nível universitário ou não, de acordo com o conteúdo e com o sentido que assumam em cada caso. Parágrafo 2º. Os serviços de extensão são prestados sob formas diversas de atendimento e ou consultas, realização de estudos, de elaboração e de orientação de projetos, bem como de participação em iniciativas de qualquer setor do conhecimento. Artigo 135. A execução dos programas de extensão, quando não individuais, é coordenada pelo departamento, pelo colegiado em cuja área se contiverem por inteiro, quando se referirem a mais de um departamento,
por um colegiado especial no qual todos os órgãos envolvidos se representem, quando incidirem na área de 2 ou mais cursos. Parágrafo 1º. As atividades de extensão devem contribuir para a formação de profissionais críticos, envolvendo os alunos, direta e sistematicamente, com os problemas da sociedade relacionados às suas áreas de formação acadêmica. Parágrafo 2º. A cooperação com as entidades públicas e privadas deve ser privilegiada em programas de cunho social. Parágrafo 3º. A universidade deve manter os programas de bolsas para dar suporte à realização dos objetivos da extensão. Parágrafo 4º. Nos programas de extensão, a universidade abstém-se de substituir as funções do Estado que não lhe sejam peculiares. Artigo 136. A extensão na universidade obedece a uma programação geral de linhas prioritárias e a outras iniciativas de unidades e departamentos, bem como de professores individualmente. Parágrafo único. Cada projeto de curso e ou serviço de extensão tem um responsável pela sua coordenação. Artigo 137. Cabe ao Conselho Universitário aprovar a política global de extensão na universidade. Artigo 138. A coordenação geral dos programas de extensão na universidade cabe, no plano executivo, ao decanato de extensão e no plano deliberativo, ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, diretamente ou por intermédio da sua Câmara de Extensão. Título 4. Da comunidade universitária. Artigo 139. A comunidade universitária é constituída por docentes, discentes e servidores técnico-administrativos, diversificados em suas atribuições e funções, unidos na realização das finalidades da universidade. Artigo 140. É dever de todo membro da comunidade contribuir para a realização das finalidades da instituição. Artigo 141. Os papéis sociais, os relacionamentos estruturais, as responsabilidades individuais, os limites de autoridade e os requisitos exigidos dos membros da comunidade universitária, bem como seus direitos, são pautados pelos princípios e pelas finalidades expressos no Estatuto, neste regimento geral, no Código de Ética e nas resoluções do Conselho Universitário e do Conselho de Administração, diretamente ou por intermédio das câmaras a este vinculadas. Parágrafo único. Ao Conselho Universitário cabe aprovar o Código de Ética. Artigo 142. Entre outras iniciativas, a universidade presta assistência aos membros da comunidade universitária mediante programas de alimentação, moradia e saúde. Promoções de natureza artística, cultural, esportiva e recreativa. Programas de bolsas de treinamento para alunos. Orientação psicopedagógica e profissional. Artigo 143. Ao Conselho Universitário cabe aprovar a política comunitária global da universidade. Artigo 144. A coordenação geral dos programas comunitários na universidade cabe, no plano executivo, ao Decanato de Assuntos Comunitários, no plano deliberativo, ao Conselho de Administração, diretamente ou por intermédio da Câmara de Assuntos Comunitários. Capítulo 1. Do corpo docente. Artigo 145. O corpo docente da universidade é constituído por professores que exercem as atividades de ensino, pesquisa e extensão, em nível superior. Artigo 146. O ingresso, a nomeação, a posse, o regime de trabalho, a promoção, o acesso, a aposentadoria e a dispensa do docente são regidos pela legislação maior em vigor por este regimento geral, pelo plano de carreira docente da universidade e pelas resoluções do Conselho Universitário e do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Artigo 147. O docente da universidade desenvolve atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão universitária de acordo com as atribuições definidas pela natureza do seu vínculo, de sua classe e do seu regime de trabalho, nos termos deste regimento geral e das normas baixadas pelo Conselho Universitário e pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Artigo 148. A lotação do docente define o contexto institucional de sua atuação, de sua subordinação hierárquica e de sua participação em atividades acadêmicas, de gestão universitária e de órgãos colegiados. Artigo 149. Os docentes têm lotação permanente em órgãos voltados para as atividades fim, de ensino, pesquisa e extensão, sendo permitida sua lotação temporária em órgãos de natureza administrativa, complementar e de apoio, para exercer funções de gestão universitária, e ou para desenvolver atividades técnicas. Artigo 150. A alteração da lotação do docente depende de sua anuência formal, a não ser se motivada por decisão do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, cabendo, nesse caso, recurso ao Conselho Universitário por parte do docente. Parágrafo único. A lotação de um docente deve ter o objetivo de maximizar sua contribuição para o cumprimento dos fins da universidade, prevalecendo sobre outros critérios a afinidade de sua formação e produção com as atividades desenvolvidas pelo órgão. Artigo 151. O docente em regime de tempo integral pode ter dupla lotação, dividida entre dois órgãos da universidade, sendo um definido como órgão de lotação primária e o outro como de lotação secundária. Parágrafo único. A lotação secundária é definida em termos do número de horas semanais que o docente dedica às atividades do órgão e da duração de seu vínculo, quando for o caso. Artigo 152. Ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão cabe regulamentar a lotação docente, em consonância com o previsto neste regimento geral. Artigo 153. A cada 7 anos ininterruptos de serviço em regime integral, o docente faz jus a um semestre sabático, para que possa desenvolver programa de aperfeiçoamento e ou pesquisa e ou extensão, livre dos encargos regulares de ensino, pesquisa, extensão e gestão universitária. Parágrafo 1º. Para a contagem de tempo do interstício previsto neste artigo, excluem-se os períodos de afastamento sem vencimentos, ou aqueles para aperfeiçoamento, e o tempo que o docente estiver cedido para prestar serviços em outra instituição ou órgão. Parágrafo 2º. Durante o semestre sabático, as obrigações do docente restringem-se àquelas previstas no programa aprovado. Parágrafo 3º. Ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão cabe regulamentar o usufruto do semestre sabático, sendo vedado o seu parcelamento. Capítulo 2. Do corpo discente. Artigo 154. O corpo discente é constituído por alunos regulares e especiais, admitidos na forma deste regimento geral e das resoluções do Conselho Universitário e do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Artigo 155. Para orientação, representação e participação nas atividades universitárias, o vínculo do aluno se define em função do curso e ou do programa em que estiver matriculado ou inscrito. Artigo 156. Ao Conselho Universitário cabe decidir sobre a participação estudantil em órgãos deliberativos, observado o disposto no Estatuto e neste regimento geral.
Capítulo 3, do Corpo Técnico Administrativo. Artigo 157. O Corpo Técnico Administrativo da Universidade de Brasília é constituído por servidores que exercem atividades de apoio técnico, administrativo e operacional necessárias ao cumprimento dos objetivos institucionais. Artigo 158. O ingresso, a nomeação, a posse, o regime de trabalho, a promoção, o acesso, a aposentadoria e a dispensa do servidor técnico-administrativo são regidos pela legislação maior em vigor, o Regimento Geral, inclusive pelo plano de carreira da universidade e pelas resoluções do Conselho Universitário e do Conselho de Administração. Artigo 159. Ao Conselho Universitário cabe decidir sobre a participação técnico-administrativa em órgãos deliberativos, observado o disposto no Estatuto e neste Regimento Geral. Título 5. Dos diplomas, certificados, títulos e honrarias. Artigo 160. Os títulos relativos aos cursos regulares de graduação e de pós-graduação são especificados nos respectivos regulamentos curriculares. Parágrafo único. Os diplomas correspondentes aos títulos a que refere este artigo são assinados, em cada caso, pelo reitor e pelo diplomado. Artigo 161. A outorga dos graus relativos aos cursos regulares de graduação e de pós-graduação é feita publicamente, em solenidade presidida pelo reitor, ou por delegação, a outro dirigente da universidade. Artigo 162. Ao aluno que concluir o curso regular de graduação ou de pós-graduação estrito sensu, observadas as exigências contidas no Estatuto, neste Regimento Geral e nas demais normas aplicáveis, a universidade confere o grau e expede o correspondente diploma. Artigo 163. Ao aluno especial que concluir curso de extensão, disciplina isolada, curso de pós-graduação lato sensu e ou qualquer atividade programada de outra natureza, cumpridas as exigências regulamentares pertinentes, a universidade expede o correspondente certificado. Artigo 164. A universidade pode atribuir títulos de mérito universitário a membro da comunidade que se tenha distinguido por relevantes serviços prestados à universidade. De professor emérito a docente aposentado na Universidade de Brasília, que tenha alcançado posição eminente em atividades universitárias. De professor honoris causa a professor ou cientista ilustre, não pertencente à Universidade de Brasília, que a esta tenha prestado relevantes serviços. De doutor honoris causa a personalidade que se tenha distinguido pelo saber e ou pela atuação em prol das artes, das ciências, da filosofia, das letras ou do melhor entendimento entre os povos. Parágrafo único. O Conselho Universitário pode estabelecer e regulamentar a atribuição de outros títulos honoríficos, condizentes com a atividade universitária, objetivando o reconhecimento de mérito acadêmico e ou de serviços prestados à universidade. Artigo 165. Ao Conselho Universitário cabe regulamentar a atribuição dos títulos a que se refere o artigo anterior, de forma que a concessão do título de mérito universitário seja aprovada pelo Conselho Universitário com base em proposta fundamentada do reitor ou de conselho de unidade acadêmica. A concessão do título de professor emérito e a de professor honoris causa sejam aprovadas pelo Conselho Universitário, com base em proposta fundamentada, aprovada por maioria absoluta do Conselho da unidade acadêmica a qual o indicado prestou serviços. A concessão do título de doutor honoris causa seja aprovada por maioria absoluta do Conselho Universitário, baseada em proposta fundamentada. Título 6 das Disposições Gerais e Transitórias. Artigo 166. A universidade tem o compromisso com a capacitação dos servidores técnico-administrativos e dos docentes. Artigo 167. As normas, os regimentos e as resoluções em vigor na universidade devem ser ajustadas ao disposto neste Regimento Geral, no prazo de 6 meses a contar da data de sua promulgação. Artigo 168. Os regimentos internos das unidades acadêmicas, dos órgãos complementares e centros existentes, devem ser submetidos à aprovação do Conselho Universitário, no prazo de 6 meses, a contar da data de promulgação deste Regimento Geral. Artigo 169. Ficam a cargo dos órgãos da reitoria da universidade, ressalvados os casos de delegação, os pagamentos e recebimentos, bem como a escrituração de sua despesa. Artigo 170. O reitor, ouvido o Conselho de Administração, pode delegar aos diretores de unidades acadêmicas, de órgãos complementares e de centros, a competência para a realização de despesas específicas. Artigo 171. Na elaboração do regimento interno de cada unidade acadêmica, participam os docentes e servidores técnico-administrativos lotados nesta, e os discentes matriculados nos cursos por esta oferecidos, na forma definida pelo respectivo conselho. Artigo 172. A escolha de nomes para reitor e vice-reitor, bem como para diretor e vice-diretor de institutos e de faculdades, dá-se na forma da legislação em vigor e da prática universitária. Parágrafo 1º. O colegiado que organiza o processo de escolha para reitor e vice-reitor, composto na forma da legislação em vigor, deve realizar consulta prévia à comunidade universitária para subsidiar sua votação. Parágrafo 2º. Os colegiados que organizam processos de escolha para diretor e vice-diretor de instituto e de faculdade são os respectivos conselhos, os quais devem realizar consulta prévia às comunidades das respectivas unidades para subsidiar sua votação. Artigo 173. Revogam-se o Regimento Geral da Universidade de Brasília, publicado no Diário Oficial da União em 6 de maio de 1970, com as alterações publicadas em 19 de janeiro de 1976, e as demais disposições em contrário ao disposto neste Regimento Geral, na data de homologação deste. Concurso Público da FUB. Fundação Universidade de Brasília. UNB. Bons estudos e até a aprovação.